Pessoal, vamos lá fazer a correção dos exercícios da semana passada, que foi enviado para vocês através do Classroom. A gente vai fazer a correção e eu quero que vocês anotem no caderno, não precisa estar me enviando, mas façam a correção no caderno, passe isso aqui para o caderno para estar estudando, né, para uma possível avaliação aí para frente, tá? Anotem certinho, tá beleza? Então vamos lá. O exercício 7 dizia assim, ó, determine a soma dos 10 primeiros termos da PG 1, 3, 9 e 27. Tá? Galera, para a gente fazer a soma dos termos de uma PG, quando ela é finita, ó, ela chegou no 27 aqui e parou, né? Ela não continua. Tá? A gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, que está exposta aí, beleza? O que significa essa formulazinha? Esse Sn aqui nada mais é que a soma, tá? É a soma. O N é a quantidade de termos que a PG tem, tá? Então aqui, ó, é a quantidade de termos que a PG tem e aqui também é a quantidade de termos que a PG tem. Esses dois quezinhos aqui, ó, são a razão da PG, tá? A razão da PG. E como que a gente descobre a razão? Lembra da aula anterior? A gente pega qualquer termo da PG e divide pelo termo anterior. No caso aqui, 9 dividido em 3 ou 3 dividido em 1. Tá? Então, já que a gente está precisando da razão, vamos calcular a razão aqui. A razão dessa PG vai ser igual. Pego qualquer termo e divido pelo termo anterior. 3 dividido por 1, 3. Então, a razão vai ser 3. Tendo esses dados em mão, né, que isso aqui é somatória, o A1 é o primeiro termo da PG, nós vamos só trocar os valores, tá? Então, vamos pegar a formulazinha aí. Sn é igual a A1, que é o primeiro termo da PG, que multiplica a razão elevada à quantidade de termo que a PG tem, menos 1. E tudo isso dividido pela razão, menos 1. Agora é só a gente trocar os valores aí. Eu tenho a soma da PG? Não, é exatamente o que está pedindo. Está pedindo a soma. Então, eu não tenho a soma, só que eu sei que é a soma desses 5 termos aqui, ó, tá? Que está pedindo o exercício. A soma desses 5 termos vai ser igual ao A1. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo da PG, que no caso aqui é 1. Então, vai ser 1. E esse 1 está multiplicando quem? Tudo que está entre parênteses. Quem que está em parênteses? A razão, que a gente já sabe que é 3, elevado à quantidade de termos que a PG tem. Quantos termos que a PG tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 4. 4. Então, aqui não é 5, é 4. Vamos apagar ali. Aqui não é 5, é 4. Tá? Aliás, galera, eu estou confundindo aqui, desculpa. Se é os 10 primeiros termos, eu quero dos 10 primeiros termos, né? Então vai ser 10. Deixa eu apagar aqui, colocar o certo. 10, né? Vai ser dos 10 termos, está pedindo a soma de 10 termos dessa PG aqui, né? Então, essa PG aqui vai até o 10º termo, tá bom? PG finita. Aí, vamos lá. Então, aqui N, quantidade de termos, que é 10, menos 1. Tudo isso está dividido pela razão, que é 3, menos 1, que é da fórmula. Então, a soma desses 10 termos vai ser igual ao quê? Vamos eliminar os parênteses, né? 1 vezes, vamos lá, 3 elevado a 10
3 elevado à 10ª potência é igual a 59.049. 59.049, eu tiro 1, fica 59.048. Positivo, 59.048. Esse 59.048 é o que está dentro dos parênteses aqui, beleza? Tudo isso dividido por 3 menos 1, que é 2. Então, a somatória desses 10 termos vai ser igual. Uma vez os 59.048, 59.048. Tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Dividido em 2. Vai ser igual ao quê? Vamos lá. 59.048 dividido em 2, exatamente 29.524. Então, a somatória aqui desses 10 termos vai ser igual a 29.524. Beleza? Essa é a resposta. Se eu pegar os 10 termos dessa PG aqui, dos 10 primeiros termos dessa PG aqui, e eu somar, vai dar 29.524. Beleza? Próximo. Calcule a soma dos termos da PG 3, 9, 27 até 2187, sendo n igual a 7. Galera, o que é esse n mesmo? É a quantidade de termo da PG, tá? Então, essa PG aqui vai ter 7 termos, isso quer dizer que tem mais 1, 2, 3, tem mais 2 termos aqui no meio, tá? Então, vamos lá. O que é isso aqui mesmo? É a soma. Tá dado a soma aqui? Não, né? Então, a soma da quantidade de termos. Qual que é a quantidade de termos? Quanto vale o n? Aqui, ó. N vale 7. Então, do 7 é igual ao A1. Quem que é o A1 nessa PG? Primeiro termo é o 3. Que multiplica o quê? A razão. Vamos achar a razão? A razão a gente pega qualquer termo e divide pelo termo anterior. 9 dividido por 3 é 3. Então, a razão é igual a 3. A razão elevada a n. N está aqui, ó, é 7. É a quantidade de termos que tem a PG. Menos 1. Tudo isso vai estar sendo dividido pela razão, que é 3, menos 1. Continuando aqui, então, a soma desses 7 termos vai ser igual a 3, que multiplica tudo que está entre parênteses. Vamos ver o que está entre parênteses? Entre parênteses tem 3 elevado à 7ª potência, que é igual a 2.187. 2.187 eu tiro 1, eu vou ficar com 2.188. Então, 2.188. Esse 2.188 é tudo isso aqui que está dentro desse parênteses aqui. E está dividido por 3 menos 1, que é 2. Vamos colocar o 2 ali. O 2. Beleza? Fazendo essa multiplicação aí no numerador, nós vamos ter 3 vezes o 2.186, a gente vai ter 6.558. 6.558. Esse 6.558 está sendo dividido em 2, que vai ser igual a 3.279, tá? Esse é o resultado final, 3.279. Isso quer dizer, se eu pegar esses 7 termos dessa PG e somar, eu vou chegar nesse resultado aqui, 3.279. Beleza? Para frente. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG 4, 8, 16, aí vai até o 1024. Então, vamos lá.
Aqui a soma, a gente já tem a soma, o exercício deu? Não, ele está pedindo exatamente para isso, para a gente calcular a soma dos 8 primeiros termos. Se está falando que é 8 primeiros termos, essa PG tem 8 termos, então a gente vai ter que calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG, que é igual ao A1, que no caso aqui é 4, que multiplica a razão. Quem que é a razão? Pego qualquer termo e divido pelo anterior. 16 dividido em 8, 2. A razão elevado à quantidade de termos, que é o 8 elevado a n, né? A quantidade de termos, que é o 8 menos 1. E isso sendo dividido pela razão, que é 2 menos 1. Então, a somatória desses 8 termos vai ser igual, vamos eliminar os parênteses primeiro, né? Que esse é o procedimento, isso é o que a gente tem que fazer. 2 elevado a 8 vai ser igual a 256. Eu tiro 1, eu vou ficar com 255. Então, 255. Esse 255 é tudo isso que está aqui entre parênteses, que o 4 está multiplicando. Tudo isso dividido por 2 menos 1, que dá 1, né? Tudo que eu divido por 1 é ele mesmo, então basta eu fazer essa multiplicação aqui em cima. 255 vezes 4 vai ser igual a 1020, esse é nosso resultado final. Isso quer dizer, se eu pegar esses 8 primeiros termos dessa PG e somar, eu vou chegar a 1020. Beleza? Próximo. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4, né? Sabendo que a soma dos termos, a soma dos termos da PG é igual a 1023. Então, eu já tenho isso aqui, né, galera? Ó, eu já tenho a soma dos termos, que é igual a 1023. Continuando a fórmula aqui, eu vou saber que A1 é o 1, porque é o primeiro termo, que está multiplicando a razão. Qual que é a razão? 4 dividido em 2, 2, elevado pela quantidade de termo. Foi dada a quantidade de termo aqui? Não, é exatamente o que está pedindo. Qual é a quantidade de elementos? Então, a gente não tem a quantidade de termos. Então, n menos 1. Tudo isso dividido pela razão, que é 2 menos 1, que é da fórmula. Continuando aqui, então, eu vou pegar o 1023 e vou igualar a isso tudo aqui. Aqui dentro do parênteses eu não tenho como fazer nada, porque 2 elevado a n, eu não sei que número que é isso aqui ainda, positivo, então eu não posso fazer nada aqui dentro dos parênteses. Então, simplesmente eu vou fazer a distributiva para eliminar esse parênteses. Tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar o próprio 2 elevado a n menos 1. Tudo isso está sendo dividido por 2 menos 1, que é 1. Agora, a gente está querendo a quantidade de termo, está querendo esse n-zinho, a gente precisa começar a isolar ele. Vamos tirar esse 1 daqui para cá. Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Vezes 1. E do outro lado aqui, nós ficamos com 2n elevado a n menos 1. Tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Então, aqui ficou 1023 mesmo. E esse menos 1 aqui, que é semelhante ao 1023, são termos semelhantes, porque não tem incógnita, eu agrupo, né? O menos 1 está no segundo membro, vai passar para o primeiro membro trocando de sinal. Então, vai ficar mais 1. E do lado de lá, quem que sobrou? Exatamente isso, o 2 elevado a n. Aqui no primeiro membro a gente tem 1023 mais 1, então a gente vai ficar com 1024, que é igual ao 2n. O objetivo nosso aqui, galera, é descobrir o valor desse n, porque esse n significa a quantidade de elemento que tem a PG.
que a gente tem que fazer então? Se está falando que nesse membro, primeiro membro aqui, é igual a esse segundo membro aqui, a gente pode ter certeza que a gente pode fazer esse 1024 com base 2 também, elevado a alguma coisa, tá? Então, como que a gente consegue fazer esse 1024 com base 2? Decompondo. Vamos decompor esse 1024. Decompondo esse 1024, eu sei que o 1024 é par, então dá para dividir por 2. 1024 dividindo por 2 vai dar 512. Continua sendo par, então divido por 2 de novo. 512 dividido por 2 vai dar 256. Posso continuar dividindo por 2. 256 dividido por 2 vai dar 128. Dividido por 2 ainda, porque o 128 é par, vamos ficar com 64. Dividindo por 2, vamos ficar com 32. Ainda por 2, vamos ficar com 18. Ainda por 2, vamos ficar com 9. Com o 18 dividido em 2, 9. Aqui vai dar 16, né, galera? Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Então, esse 1024 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente sabe que esse 1024 aqui é a mesma coisa que 2 elevado à 10ª potência, que é igual a esse 2 elevado a n. Agora que dá para a gente perceber tranquilamente, se no primeiro membro eu tenho um valor igual no segundo membro, 2 é a base, são bases iguais, isso quer dizer que os expoentes também são iguais. Então, esse n vai ser igual a 10. E é exatamente o que a gente está procurando. O n, a quantidade de elementos da PG. Isso significa que essa PG tem 10 elementos, tá? Tem mais 7 aqui para frente. Beleza? Próximo. Uma fábrica de chocolate inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa neste mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2015, o dono da fábrica poderá dizer que toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? Galerinha, aí nada mais a gente tem que uma PG, tá? O primeiro termo a gente tem aqui, ó. Beleza? Que é 1.000 ovos. Produziu 1.000 ovos no primeiro ano, em 2010. Tá? Então, eu tenho aqui meu A1, o primeiro termo, 1.000 ovos. Para a gente achar o segundo termo, se bem que nem precisava, né? Mas vamos lá para mim mostrar para vocês a razão. Eu vou levar em consideração isso aqui, ó, que sua produção aumentou em 50%. Então, se aumentou em 50%, vamos pegar esse 1.000 aqui e jogar 50% em cima. Galerinha, se aumentou 50%, ele vai receber 150%, tá? Isso significa o quê? Que 150 dividido por 100 é 1,5. Vocês podem pegar a calculadora e fazer que vocês vão chegar nesse valor, 1,5. Ou seja, se eu pegar esse 1.000 e multiplicar por 1,5, eu vou chegar aqui no valor do mês do ano de 2011, que é de 1.000 vezes 1,5 igual a 1.500 ovos. Galerinha, não precisava fazer isso aqui, porque a gente já tem o A1 e já tem a razão aqui. Por que que isso já é a razão? Veja bem, a razão, vocês aprenderam que eu pego qualquer termo e divido pelo termo anterior, beleza?
Se eu pegar 1.500 e dividir por 1.000, eu vou chegar a 1,5, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, se eu não tenho o segundo termo para poder dividir pelo primeiro, como que eu cheguei na razão? Galera, eu cheguei na razão de justamente essa informação que tinha aqui, ó, que teve um aumento de 50%, tá? Então, se teve um aumento de 50%, daqui para cá aumentou 50%, entendeu? Mas não era dividir, professor? Sim, mas tudo que eu venho dividindo, eu volto multiplicando, não é isso? O inverso da divisão não é a multiplicação? Então, a razão também, vocês podem pegar a calculadora aí, que 1.500 dividido por 1.000 é 1,5. Essa é a razão. Agora, basta a gente jogar na formulazinha aqui. A soma a gente tem? Não, a gente não tem a soma. É exatamente isso que ele quer. Mas a soma de quantos termos? De 5, né? Porque é de 2010 a 2015. Que é igual a 1. A gente tem que é o 1.000. Que multiplica a razão, que é 1,5. Elevado à quantidade de termos, que é 5, que é o n, menos 1. Tudo isso dividido por pela razão, que é 1,5, menos o 1. Então, a somatória desses 5 termos aí vai ser igual desses 5 anos, né, que são os termos da PG. Vamos eliminar os parênteses. Então, vai ficar 1.000. Vamos ver o que tem dentro desses parênteses. 1,5 elevado à quinta potência vai dar 7,59. Eu tiro 1, vai ficar com 6,59. 6,59. Ou 6,59, tanto faz. Tudo isso dividido por 1,5 menos 1. Se eu tenho 1,5, eu tiro 1, eu só vou ficar com meio. Fazendo essa multiplicação aí em cima, eu vou ter que a somatória desses 5 termos vai ser igual a 1.000 multiplicado por 6,59, que é igual a 6.590. 6.590. E esse 6.590 está sendo dividido por meio, que vai dar igual ao quê? Dividido por 0,5 é igual a 13.180. Isso quer dizer que se eu pegar esses 5 termos dessa PG, esses 5 anos, e somar todos os valores com aumento de 50%, eu vou chegar a 13.180 ovos produzidos nesses 5 anos. Beleza, galera? Agora aqui, galerinha, já mudou de situação. Por quê? Porque é para determinar a soma dos termos da PG infinita. Ó, pode perceber que essa PG continua aqui para frente, tá? E para calcular a soma dos termos de uma PG infinita, eu vou usar essa formulazinha aqui, beleza? Nada de estranho para vocês, porque isso aqui continua sendo a soma, isso aqui continua sendo o primeiro termo, e isso aqui continua sendo a razão. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é achar a razão primeiro, né? Que a gente vai precisar da razão. O que é a razão? Vou pegar qualquer termo da PG e dividir pelo termo anterior. Então, eu vou pegar aqui o 2 sobre 9 e vou dividir por 2 sobre 3. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração a gente realiza como? Mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. O 3 que está no denominador vai para o numerador e o 2 que está no numerador vem para o denominador. Multiplicação de fração, a gente só multiplica os numeradores e os denominadores. Então, vai ficar 2 vezes 3, o 6, e 9 vezes o 2, o 18. Nessa fraçãozinha aqui, eu estou vendo que os 2 são múltiplos de 6, então eu posso dividir por 6.
6 dividido por 6, 1. E 18 dividido por 6, 3. Está aqui a nossa razão. Extraída daqui. Pego qualquer termo e divido pelo termo anterior. Agora é só jogar na formulazinha. A soma desses termos, dessa PG infinita, é igual a A1. Quem que é o A1? 2 terços. É o primeiro termo. 2 terços. Dividido por 1 menos a razão, que é 1 terço. Aqui embaixo a gente pode observar, aqui embaixo no denominador, que a gente tem uma subtração de fração. Então vamos realizá-la. 2 terços, que está sendo dividido por... subtração de fração, galera, ou a gente extrai o MMC ou iguala os denominadores, porque quando eu não estou vendo é 1. Mas quando a gente está nessa situação, a gente pode fazer assim, ó. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 é 2, então fica 2 terços. Beleza? 2 terços. Agora aqui eu tenho uma divisãozinha de fração. Eu tenho uma divisão de frações. Mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. O 3 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. E 6 dividido por 6 é 1. Beleza? Resposta 1. A somatória dos termos dessa PG é igual a 1. Calcule a soma dos infinitos termos da PG 45, 15, 5 e assim vai infinitamente. Como a gente sabe que a PG é infinita, a gente usa essa formulazinha aqui, beleza? Então vamos lá. A somatória dessa PG infinita vai ser igual ao A1. Quem que é o A1? 45. Dividido por 1 menos a razão. Vamos ver quem que é a razão? Posso pegar qualquer termo e dividir pelo termo anterior. Então, a razão, representada por um quezinho, é igual a 15 dividido por 45. Aqui eu consigo perceber que eu posso dividir os dois números por 15. 15 dividido por 15 é 1. E 45 dividido por 15 é 3. Então, está aqui a razão, que é 1 terço. A soma, então, dessa PG infinita vai ser igual a 45, que está sendo dividido por essa subtração de fração. Vamos lá ver o que é. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 é 2. Então, ficará 2 terços. Aqui eu tenho uma divisão de fração, então mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. 45 vezes 3 é 135. Dividido por 1 vezes 2, 2. Como essa fração não já está na forma irredutível, ou a gente deixa assim, ou faz a divisão, porque toda fração é uma divisão. 135 dividido por 2 vai dar exatamente 67,5. Então, a somatória dessa PG infinita é igual a 67,5. Continuando. Determine a soma dos elementos da seguinte PG. Isso aqui é uma PG e está pedindo para a gente determinar a soma. Conseguimos observar aqui que é uma PG infinita, então é essa fórmula aqui, infinita, que a gente vai usar. Então, a soma dessa PG infinita é igual ao A1. Quem que é o A1? 25. Dividido por 1 menos a razão. Vamos procurar a razão? A razão eu pego qualquer termo e divido pelo termo anterior. Vou pegar aqui que fica mais fácil para mim. Ó.
1 dividido em 5, como não tem mais nada o que fazer, essa é a nossa razão. Então, a soma dessa PG infinita vai ser igual a 25, dividido por essa subtração de fração, que a gente pode fazer assim, 5 vezes 1 é 5, 5 menos 1 é 4, então vai ficar 4 quintos. Uma divisão de fração, então mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. O que estava embaixo veio para cima, o que estava em cima veio para baixo, ou seja, no denominador para o numerador e numerador para o denominador. Agora é só realizar essa operação de multiplicação de fração, que é multiplica numeradores e multiplica denominadores. 25 vezes o 5 vai dar 125. E 1 vezes 4, 4. Como essa fração aqui já está na forma irredutível, não dá para simplificá-la, a gente pode deixar na fração. Ou também fazer a divisão, porque toda fração é uma divisão. 125 dividido em 4. Como a anterior eu dividi, essa eu vou deixar na fração. Beleza? 125 sobre 4. Próxima. Com a crise brasileira, certo estabelecimento comercial passou a ter uma queda enorme em suas receitas. No primeiro ano da crise, sua receita foi de R$100 mil e, a partir de então, passou a cair 25% ano após ano. O empresário tomou a decisão de não fechar o negócio, mesmo com essas quedas anuais, na esperança de uma retomada. Dado o exemplo ilustrativo acima, considerando que no primeiro ano o faturamento foi de R$100 mil, e passou a cair 25% ano após ano, qual será o somatório das receitas anuais dessa empresa? Tá? Galerinha, aqui a gente tem que montar a PG, né? Vamos lá, PG. O primeiro termo a gente sabe que foi de R$100 mil. Então, vou colocar aqui, R$100 mil. Beleza? A gente precisa dar razão para poder jogar na fórmula. Só que eu não tenho o segundo termo aqui, certo? Não tenho explícito, mas eu posso calcular o segundo termo. Como? Eu sei, dado no exemplo ilustrativo aqui em cima, que houve uma queda de 25%, então qual que vai ser o ganho desse estabelecimento comercial? Vai ser de apenas 75%. Correto? Porque se perde 25% a cada ano, então ele vai ter um ganho de 75% apenas. Exato? Se vocês pegarem a calculadora e 75 dividido por 100, vocês vão chegar num resultado de 0,75. Agora eu já posso calcular o meu segundo termo aqui. Por quê? Porque é só pegar esses 100 mil e multiplicar por 0,75, né? Que eu vou ter aqui o meu segundo termo. 100 mil multiplicado por 0,75 é igual a 75 mil. Então, agora eu já tenho o meu segundo termo aqui, 75 mil. Agora, para mim achar a razão, basta eu pegar os 75 mil e dividir por 100 mil, que eu vou chegar exatamente nisso aqui. Aí vocês podem estar se perguntando, ué, mas como que isso aqui já é a razão? Pessoal, a razão não é pegar qualquer termo e dividir pelo anterior? Sim, né? Então, tudo que eu venho dividindo, eu volto multiplicando, porque são operações inversas. Tudo que eu venho dividindo, eu volto multiplicando, e tudo que eu vou multiplicando, eu volto dividindo. Correto? Por isso que a razão é esse 0,75, tá? Porque eu fui multiplicando para chegar no segundo termo. Se eu fui multiplicando, eu posso voltar dividindo, que vai dar exatamente isso aqui.
Beleza? Vocês podem fazer na calculadora aí, 75 mil dividido por 100 mil, que vocês vão chegar nisso daqui. Espero ter sido claro, porque assim, é muito confuso, né? Mas assim, galera, para mim ter a razão, eu pego qualquer termo e divido pelo termo anterior. Como eu não tinha o segundo termo, e eu sabia que teve uma queda de 25%, então teve um ganho só de 75%. 75% a gente representa como 0,75 e eu multipliquei para ter o segundo termo. Agora é só jogar na formulazinha. A somatória dessa PG infinita vai ser igual ao A1. Quem que é o A1? É o 100 mil. Dividido por 1 menos a razão. Quem que é a razão? 0,75. Então, a somatória dessa PG vai ser igual a 100 mil dividido por... De 1 eu tiro 0,75, eu vou ficar com 0,25. E se eu pegar esses 100 mil e dividir por 0,25, eu vou chegar num resultado de 400 mil. Essa é a somatória dessa PG infinita, 400 mil. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta o videozinho um pouquinho, analisa de novo, vê certinho, pesquisem, tá? Próximo e último. Dada a PG 1, 1,5, 1/4, 1/8, 1 sobre 16 avos, obtenha a soma de todos os teus termos. Então, vamos lá. Para a gente jogar aqui na formulazinha da soma de PG infinita, eu preciso saber a razão. E a razão eu pego qualquer termo e divido pelo anterior. 1/2 dividido por 1, tudo que eu divido por 1 é ele mesmo. Então, isso quer dizer que a nossa razão vai ser exatamente igual a 1/2. Jogando na formulazinha, nós temos que a somatória dessa PG infinita é igual ao A1. Quem que é o A1? É o primeiro termo, que é 1. Dividido por 1 menos a razão, que é esse 1/2. Então, a somatória dessa PG vai ser igual a 1 dividido por essa subtração de fração. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aqui a gente tem uma divisãozinha de fração, mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Agora a multiplicação de fração é moleza, porque basta eu multiplicar meus numeradores e meus denominadores. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1. E 2 dividido em 1 é o próprio 2, porque tudo que eu divido por 1 é ele mesmo. Galerinha, façam a correção no caderno, passem para o caderno, não precisa estar me enviando, tá? Mesmo aqueles que não fizeram ainda, não me enviaram, copiem no caderno, aí sim me enviem, para não ficar sem nota, não é sempre que eu vou fazer isso, estou dando essa oportunidade, tá? E até mais. Até daqui a pouco. Tchau, obrigado.